viu? Está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 16. Bem conhecido, João 3,16. Quem conhece aí, diga eu. Vocês são crentes mesmo, hein, cara? Vocês são crentes de verdade. Está cheio de crente na igreja, meio assim. João 3,16 é o tema central da Bíblia, do Evangelho, que resume, né? O resumo dos resumos, do resumo dos resumos, do porquê de todas as coisas, de todo o resto. Aqui a gente tem muito ainda para ver e ouvir falar sobre esse texto. João 3,16, quem achou diz eu achei. Quem está no telão diz sou esperto. Mas quem está com a Bíblia na mão diz eu sou crente. Ô glória! Aí, ó. Podia deixar passar essa, né, Yasmin? Mas tinha que, né? Não dá, né, Yasmin? Assim mesmo. Quem está com o celular, levante o sabre de luz do Senhor aí dos céus aí. Isso, vai lá. Não entendi nada, mas amém. O Henrique um dia falou para mim, pai, se a Bíblia é a espada, então o celular é o sabre de luz, né, pai? Você está vendo muito Star Wars. Mas é assim. Amém, glória a Deus. João 3,16, sem ler na Bíblia, nem precisa. Agora fechado. Agora fechado a gente fala. Vamos lá? João 3,16, todo mundo junto? Porque Deus... Oh, glória a Deus. Me senti um maestro aqui agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Fecha a Bíblia, fecha os teus olhos. Espírito Santo, fala conosco mais uma vez. Pela tua palavra, Senhor, fala no nosso coração. É assim que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Se assente aí, fique bem tranquilo, bem em paz. E preste atenção naquilo que Deus quer não lançar os nossos ouvidos, mas que Ele quer marcar no nosso coração. Como eu já disse, este texto da Bíblia, João 3,16, a gente conhece muito bem ele. É um texto que anda aí nos para-choques dos caminhões. Quem viaja bastante aí, né, Santo Antônio? Vê bastante aí nos para-choques dos caminhões. João 3,16, nos muros, a gente já viu em tantas coisas. As lembrancinhas de igreja, quem é aí os crentossauro, com certeza os crentosauros tem alguma lembrancinha de um culto, está no meio da Bíblia e faz uma vida inteira, né? Vira marca-página. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já ouvimos tanto sobre isso, mas eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias atrás aí. Eu não lembro onde que eu estava. Eu estou desse jeito, vai em tanto lugar, depois não sei mais se eu ouvi aqui, falei lá para quem que eu disse, de quem que eu ouvi. Mas alguém estava falando da palavra de Deus, pregando, e isso marcou no meu coração. Na verdade ele tinha outra mensagem, era outro tema, era outro negócio. Mas quando ele falou uma frase, Deus me deu essa outra frase. E junto com essa frase, Ele me deu um entendimento, uma compreensão de algo que talvez a gente sabe sempre, mas nunca se atentou. Algo que está aqui descrito, implícito aqui no texto. Está colocado, está revelado. Mas talvez a gente não se atenta sobre aquilo, uma das condições, vamos assim dizer, de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Ele está fazendo, e do sentimento que move Deus e que move o coração de Deus. E quando eu ouvi a frase que é o tema da mensagem de hoje, imediatamente eu comecei a pensar, e Deus foi falando comigo e foi colocando no meu coração um sentimento que já há um tempo Deus vem nutrindo e me dando a entender o porquê disso. Um sentimento de urgência.
Eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho no meu coração, sinto de Deus um sentimento de urgência. É urgente falar do Evangelho, é urgente mostrar, revelar Jesus para o mundo. A gente fazer um pouco mais, a gente andar um pouco mais, a gente se doar um pouco mais. É urgente. Às vezes eu me pego contando quantos anos ainda, se tudo der certo, eu vou viver, e eu vejo que está diminuindo o meu tempo. Está indo embora o meu tempo, e o meu desespero nem é a morte, o meu desespero é a falta de tempo para fazer aquilo que Deus me deu para fazer, aquilo que Deus colocou para a gente fazer. O tempo está passando, as pessoas estão indo e vindo, e nascendo e morrendo, e eu sinto no meu coração essa urgência de fazer algo, de fazer pouco. Parece que ainda nós não estamos dando conta da demanda dos céus. E olhando para este texto, eu vejo nessa frase que João escreve, tentando identificar ou buscar uma palavra, algo que possa traduzir o sentimento do coração de Deus. Quando ele começa, ele diz que Deus amou o mundo. É fato que é amor, é um amor, Deus amou o mundo, mas quando ele tenta explicar, quando ele tenta de alguma forma traduzir, eu fico imaginando o que é que ele viu, o que é que João sentiu quando ele escrevia, o que é que Deus mostrou para ele, o que é que ele conseguiu entender de forma que ele não pode explicar, ele não conseguiu traduzir. Ele olhou e sentiu, talvez teve uma visão da exata expressão do amor de Deus, da dimensão, do tamanho, da profundidade. E então ele começa a escrever o texto, talvez ali imerso no amor de Deus, ou percebendo. Ele diz: Deus amou o mundo, não conseguindo explicar. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é algo inexplicável. Tal maneira é algo imensurável, não se pode medir. Tal maneira é porque não tem com o que comparar, não há nada. O ser humano, nós, para entendermos as coisas, as dimensões das coisas, nós precisamos de algo para comparar. Nossa mente, ela só funciona por comparação. É por isso que nós temos as unidades de medida, para a gente poder comparar. É 1 metro, eu posso comparar, são 10 metros, a gente tem uma noção, pode comparar. Às vezes, para entender o tamanho de um monte, de uma montanha, a gente faz uma comparação, é um monte do tamanho de um prédio de tantos andares, e a gente, puxa, então é alto, porque o prédio de tantos andares eu conheço, eu sei que é alto, eu posso comparar, então eu posso entender. A nossa dificuldade é entender algo que não tenha com o que comparar, não tenha com o que ser comparado, entender algo que é difícil de explicar. E João teve essa dificuldade aqui quando ele disse, e ele estava falando e vendo e sentindo, claro, revelado por Deus e o Espírito Santo, escrevendo um texto que romperia milênios. Ele escreve dizendo: porque Deus amou o mundo, e como não havia uma explicação, ele disse: de tal maneira que olha o que ele fez. A única forma de a gente compreender um pouquinho, a única forma de a gente entender alguma coisa é olhar o sacrifício, a entrega do próprio Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Quando ele diz porque que ele entregou o seu único Filho. Deus amou o mundo, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Olha o que ele teve a capacidade de fazer, olha o que ele teve a capacidade de realizar. Porque Deus amou de tal maneira, Deus amou de uma maneira inexplicável, Deus amou de uma maneira imensurável, Deus amou de uma maneira incomparável. Deus amou de tal maneira que ele fez algo desesperador, algo maluco. O tema da mensagem para essa semana é o Deus desesperado. O Deus desesperado. A Bíblia diz que no início Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, diz lá em Gênesis.
Mas o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, não como quem não tinha o que fazer, não como alguém que se movia ou que sofria de solidão ou entediado, porque talvez pode ser que a gente imagine algo assim. O nosso Deus, Ele é um Deus completo, autossuficiente em si mesmo. Deus não tem carência, Ele não sofre carência emocional, porque Ele não precisa de amor, Ele é o amor. Ele é completo em si mesmo. Mas este Deus autossuficiente, que já vivia, já era desde a eternidade, que é outra coisa difícil de a gente entender, alguém ou algo que não tem início, que existiu para sempre, é difícil, não dá, a gente não consegue compreender. Mas este Deus, em um certo tempo da sua história, da sua vida, eu nem sei como é que a gente chama esse negócio da eternidade, teve no seu coração o desejo de fazer alguma coisa. Nasceu o desejo de ter o homem. Então nós conhecemos, diz lá no livro de Gênesis, quando Deus teve a ideia de fazer o homem, antes mesmo de fazer o jardim, no coração de Deus já nascia a sua criação, a mais perfeita. De maneira que tudo começou antes do Éden. O Deus que amou o mundo e que amou o homem de tal maneira, amou antes de ter o Éden, antes de criar todas as coisas. Deus fez, Ele disse na sua palavra: tudo isso eu vos dei para mantimento. As árvores, o sol, as estrelas, a lua, todas as coisas foram criadas por um motivo. Deus estava prestes a produzir, a fazer o melhor dos melhores. O suprassumo da criação, como dizem. O homem, a sua imagem e semelhança. O Éden foi criado para os filhos daquele que ele já amava antes mesmo de fazer. Nós somos frutos do amor de Deus. Um Deus de amor, um Deus que ama. E por amor Ele nos trouxe a vida. Todas as coisas foram feitas pelas mãos de Deus. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas vivem pela vida que Deus emana de si mesmo. Mas apenas uma das criações recebeu direto de Deus o fôlego da vida. Apenas o homem recebeu na sua narina o fôlego direto de Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden, no plano original de Deus. Tudo estava pronto. No plano original de Deus, tudo estava perfeito. E Deus amava e amou o homem. A Bíblia diz, ao ponto de que todos os dias o Senhor do universo, Ele deixava as suas coisas e Ele vinha para ter um momento de intimidade com o homem. Todos os dias Deus estava com o homem na viração dos dias e conversava com o homem como quem conversa com um amigo. E Deus estava ali realizando o seu plano com o homem no jardim do Éden, totalmente provido, porque Ele precisava, Ele tinha ali tudo que o homem necessitava, Deus oferecia. O jardim do Éden, um lugar perfeito. Um lugar perfeito, com Deus perfeito, com dias perfeitos. Não havia choro, não havia tristeza, não havia dor. Apenas Deus, a sua presença maravilhosa. E o homem suprido em todas as suas necessidades, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não tinha solidão. Lá no jardim do Éden o homem foi criado. Lá no Éden o homem foi amado intencionalmente e intensamente. Mas também foi lá no jardim do Éden que o homem rejeitou o amor de um Deus desesperado. Lá no jardim do Éden, provido de todas as suas necessidades. Lá no jardim do Éden, cuidado pessoalmente pelo próprio Deus. Lá no jardim do Éden, tendo a presença gloriosa de Deus todos os dias, o homem decidiu afastar-se. O homem decidiu sair e Deus, na sua infinita bondade, Deus, no seu amor que não aprisiona, mas é um amor que traz liberdade.
Ele, quando fez o jardim do Éden, deu ao homem uma oportunidade de deixá-lo, quando ele disse: existe uma árvore só e dessa não comereis, porque quando comer, essa é a porta de saída. E o homem decidiu sair. E eu fico imaginando, irmão, Deus vendo todo o movimento da serpente, Deus vendo todo o movimento de Eva, o movimento de Adão, as conversas, os diálogos, porque nada foi feito escondido de Deus. Deus percebia e sabia de tudo que estava havendo e acontecendo, porque o Deus que ama também é um Deus justo, de justiça e de liberdade. Ele nos dá a total liberdade de estar com Ele ou de não estar. Mas o Deus da liberdade, o Deus da justiça, também é o Deus que ama de tal maneira. Eu acredito que enquanto a serpente iludia Eva e Adão, enquanto a serpente iludia e inventava e convencia o homem de que Deus era um mentiroso, porque a serpente convenceu Eva de que Deus estava mentindo. Em um momento do diálogo, ela diz: Deus não disse assim, que se comer desse fruto vai morrer? E a serpente disse: não é bem assim não, Deus está mentindo. A verdade é que quando vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E por um momento, o homem entendeu que a serpente falava a verdade e que Deus era um mentiroso. Então ela preferiu a verdade da serpente, que era uma mentira. Eu imagino Deus vendo o homem que Ele tanto amava, Deus vendo o homem que Ele criou com as suas próprias mãos, o qual Ele soprou o fôlego de vida, o homem que Ele estava todos os dias, o fruto melhor da sua criação, se esvaindo, se afastando, sendo separado dEle. Quando eles tomaram o fruto, quando eles tomaram o fruto proibido, Deus, na sua justiça, precisando pessoalmente proferir juízos contra aquele que Ele amava de tal maneira, pessoalmente tendo que expulsar da casa que Ele fez para os seus filhos, o lugar em que Ele fez para aqueles que Ele amava, tendo que tirá-los deste lugar, expulsá-los dali, tirá-los da sua presença. Naquele momento, esse momento em que Deus proferiu o seu juízo, e conhecendo a história daquilo que Deus fez até aqui, no coração de Deus, o desespero de um pai que é afastado ou separado do seu filho. Imagina comigo, irmão, você que é pai, você que é mãe. Você vê que o teu filho está se perdendo e você não pode fazer nada. Você vê que o teu filho está pegando um caminho errado e você não tem o que fazer. Você percebe que o teu filho está se afastando, ele indo por um caminho de morte, de dores, de sofrimento, e você não pode tentar fazer alguma coisa. Imagina o teu filho sai de casa e não volta mais, você não sabe onde ele está. Alguns pais, algumas mães já viveram este terror, este horror, esse desespero. Naquele momento, o nosso Deus, o Deus que ama de tal maneira, Ele começa a criar um plano mirabolante. Ele começa a criar uma ideia, ele lança um plano doido para poder resgatar aqueles a que ele ama. E no plano maluco de Deus, o preço era muito alto. Mas como um pai desesperado para ter de volta o seu filho, como um pai desesperado para ter de volta aqueles a quem ele ama, ele estava disposto a investir todos os recursos que fossem necessários. Ele estava disposto a investir todo o tempo que fosse necessário. Ele estava disposto a se colocar pessoalmente, se preciso fosse, para ir e buscar e resgatar o filho que havia perdido. Deus desesperado, um plano maluco de alguém desesperado, foi lá no Éden amando desesperadamente, que Deus lançou aquilo que nós chamamos hoje de plano de salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, lá no Éden o plano iniciou. Lá no Éden o plano começou, em Jesus ele se concretizou. Em Jesus, Deus abriu uma nova porta para que pudéssemos voltar a Ele. Um plano que vem se desenvolvendo à luz
de séculos e séculos e milênios. Atravessou os séculos, atravessou milênios, passou por reis, por nações, passou por muitos momentos na história. Um plano construído e sendo executado meticulosamente, todos os dias, todos os anos, dos séculos pelos séculos, até que nos alcançou aqui no ano de 2024, na Reque Costeira, o plano eterno de um Deus desesperado. Séculos e séculos, um Pai desesperado. Séculos e séculos, um Deus desesperado, buscando aquele que se havia perdido, buscando um meio, criando um meio, uma forma, um jeito, andando durante o dia, a noite, pelas madrugadas, tentando convencer o homem a estar com ele mais uma vez. O nosso Deus, um Deus desesperado, o plano perfeito de um Deus desesperado, desesperado em nos encontrar mais uma vez, desesperado em achar-nos, saber onde estamos, o que estamos fazendo, porque quando nós nos afastamos de Deus, quando estamos afastados de Deus, nós queremos fugir dele, nós nos escondemos dele, fugimos de Deus, fugimos da presença de Deus, fugimos de tudo aquilo que diz respeito a Deus, da família, dos amigos, da igreja, da célula. Mas eu quero dizer que existe um Deus desesperado, que não encontra descanso no seu coração, até que possa ter de volta nos seus braços o seu Filho amado. Um Deus desesperado que está nos buscando todos os dias e buscando um meio, encontrando um jeito de tocar o nosso coração. Foi um Deus desesperado que não desistiu de você. Foi um Deus desesperado que venceu o desespero, que venceu a frustração dos nãos, das traições. É um Deus desesperado de amor, que não para, que não desiste nunca, que não abandona nunca. Um Deus desesperado, buscando mais um, tentando encontrar alguém. Um Deus desesperado que espera que nós possamos também entender a urgência, o desespero daquele que não suporta ficar afastado, longe daqueles a quem ele ama de tal maneira. Ama de tal maneira que não desiste nunca. Ama de tal maneira que vem trazendo o seu plano ao longo dos séculos para alcançar e buscar, como o próprio Jesus disse, uma manifestação do seu propósito, buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Um Deus que ama de tal maneira que está nas madrugadas, nas biqueiras, tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Um Deus que ama de tal maneira que não tem descanso no seu coração. Irmão, qual é o pai, qual é a mãe que teriam uma noite de sono confortável e tranquilo, sabendo que o seu filho está no outro quarto ali queimando de febre, doente? Qual é a mãe que descansa? Qual é o pai que dorme? Não, muito pelo contrário, não tem cansaço que o faça relaxar, não tem cansaço que o faça descansar. Porque enquanto o meu filho não estiver seguro, enquanto o meu filho não estiver saudável, enquanto o meu filho não estiver nos meus braços, enquanto o meu filho não estiver a salvo, o pai, a mãe não vai descansar, porque ele vai fazer o que for preciso. Imagina alguém passar por você e arrebatar o teu filho e levar o teu filho. Alguém sequestrar o teu filho, levá-lo, sabendo que ele vai para um lugar de morte, sabendo que ele vai para um lugar de dor, de tristeza, de desespero. Que pai teria descanso no seu coração? Que mãe teria descanso na sua alma? Se ela não estaríamos nós mesmos desesperados. Eu me lembro do dia em que eu estava com o Henrique, convulsionando nos meus braços. Eu fui lá no hospital e não importava a hora, a gente levantava. Quando a situação é complexa, o coração acelera, nada é mais importante, nada nos segura, nada nos freia, nada nos para, nada pode nos impedir. É impossível parar, é impossível desistir. Imagina o Deus que amou de tal maneira. E esse Deus que amou de tal maneira é que anda batendo no nosso coração todos os dias.
encontrando um meio, um plano mirabolante para te achar lá no sofá da sala no dia da frustração, para nos encontrar lá no nosso leito de dor, no leito de morte, para nos trazer vida e nos trazer de volta, nos trazer para Ele. Um Deus desesperado que não tem descanso, um Deus desesperado que não para, que não desiste, mas que está sempre insistindo, que está sempre buscando, sempre batendo na porta, mesmo quando nós o rejeitamos, mesmo quando não o queremos, mesmo quando falamos palavras ou o nosso coração o diz, porque Ele está amando de tal maneira como um desesperado. Um Deus desesperado que vê a sua criação se perdendo. Um Deus desesperado que vê o homem caminhando a passos largos para o inferno. Um Deus desesperado que vê famílias sendo destruídas todos os dias, e Ele desesperado buscando fazer algo. Mas o Deus justo espera que o homem o encontre, buscando encontrar o homem, desesperado em conquistar o seu coração, desesperado em ouvir a sua voz em um momento de oração, desesperado em ter mais uma vez o contato diário como ele tinha no Jardim do Éden todos os dias. Um Deus desesperado por um relacionamento verdadeiro de amor, um Deus desesperado com vontade e desejo de curar as nossas feridas, desesperado em nos ver felizes, desesperado em nos ver sustentados por Ele, supridos. Um Deus desesperado pedindo permissão para entrar na casa, na família, na vida. Um Deus desesperado para nos levar para viver com Ele na eternidade. Um Deus desesperado que teve o seu coração rasgado lá no Jardim do Éden, e que desde lá até aqui ainda não teve descanso, porque Ele está andando e correndo nas madrugadas à procura da ovelha perdida. Um Deus desesperado que veio aqui e mandou o seu Filho Jesus. Irmão, quem é que suportaria? Quem é que decidiria, aceitaria deixar a sua glória, deixar todo o seu poder e diminuir, e diminuir, e diminuir, e diminuir, e diminuir, e diminuir mais um pouco, ao ponto de alcançar a forma humana e aceitar a forma humana? E depois, na forma humana, aceitar os sofrimentos, aceitar os dias de angústia, o cansaço, a fadiga. E depois ainda aceitar a traição, a mentira, a perseguição. E ainda depois aceitar os açoites. E aceitar a coroa de espinho. E aceitar os cravos nas mãos e nos pés. E aceitar ser furado e aceitar sangrar até a última gota de sangue e morrer numa cruz angustiado, extremamente angustiado. Quem seria capaz de aceitar um plano desse, senão alguém que estivesse demasiadamente desesperado? Desesperado de amor, desesperado em encontrar e resgatar aqueles a quem Ele amava, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o melhor, que entregou tudo o que Ele tinha. Amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus desesperado para alcançar o perdido. Meu irmão, olha aqui para mim. Um Deus desesperado, esperando que nós, a igreja, possamos compreender a urgência e o desespero que está no coração de Deus, para que possamos também estar desesperados como Ele. Porque, irmão, como é que pode um Deus que amou de tal maneira, um Deus desesperado? Se Deus está desesperado, se Deus não tem descanso, se o coração de Deus está acelerado, se Ele busca alcançar o perdido, como que nós, igreja do Senhor, não estamos também desesperados com Ele? Como que nós, discípulos do Senhor, também não compreendemos esta urgência
Como que nós, igreja, com a missão que Ele nos deu de alcançar o perdido a qualquer custo, ainda achamos que Deus só serve para sarar as nossas feridas e nos dar uma vida melhor aqui nessa terra? Como que nós não entendemos o desespero do nosso Pai que não descansa nunca? Um Deus eterno que agora se vê com pouco tempo. Um Deus eterno que agora luta inclusive contra o tempo, porque Ele está às portas para voltar, mas está atrasando a sua volta, porque Ele ainda está desesperado para poder alcançar mais um, para poder resgatar mais um. Um Deus desesperado. Um Deus desesperado, que espera que nós possamos também com Ele fazer alguma coisa. Olha aqui para mim, irmão. Eu conversava com um pastor essa semana e falava um pouquinho sobre isso, sobre Deus, as coisas de Deus. Então eu falei para ele, falando sobre a igreja, eu disse, não existe um outro motivo. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Por que você acha que tem igreja? Por que você acha que Jesus formou a igreja, irmão? A igreja é um BO. A igreja é um pepino para Deus, todo dia Ele tem problema para resolver. Eu falo aqui, né? A igreja tem tudo para dar errado. Todos os elementos que precisavam para dar errado tem na igreja. Gente, a gente é vaidoso, nós somos umas malas sem alça. E Deus tem que carregar nós ainda. Se fosse só a salvação, olha aqui para mim. Deus podia lá no dia em que eu fui batizado nas águas, 11 anos de idade. Diz, Eduardo, já batizou, está salvo, vem para mim. Um infarto na hora, no momento do batismo. Se fosse só para nos salvar, se fosse só para salvar você, irmão, se fosse só para salvar eu, Ele já tinha pego lá aos 11 anos de idade. Para que esperar? Para que esperar tanto tempo para me ter com Ele? Ele está desesperado de amor. Mas o Deus desesperado, Ele encontrou um meio e me deu para mim, Eduardo, deu para mim a chance de participar do plano doido dele de salvação e de vida eterna. Então Ele me deu de presente o prazer de receber dons, talentos que Ele entregou nas minhas mãos, e me deu a oportunidade, a honra de servi-lo aqui nessa terra, levando o evangelho, buscando o perdido, tentando fazer alguma coisa com todas as minhas limitações, mas ainda assim Ele usa-me, mesmo sendo eu limitado, porque Ele está desesperado para alcançar mais um. E quando Jesus veio aqui, Ele criou a igreja com este propósito. A igreja tem este objetivo. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Não há outra coisa a ser feito pela igreja. Não há outro objetivo, não há outro motivo, não há outra coisa que possa caracterizar ou que possa possibilitar a existência da igreja aqui nessa terra, irmão. Nós somos parte de um plano eterno de um Deus desesperado. Um Deus que ainda hoje, agora, Ele chora desesperado por aqueles que ainda estão na biqueira, aquele que ainda está no bar. Deus desesperado para alcançar a nossa família. Deus desesperado para alcançar os nossos vizinhos. Um Deus desesperado para tocar no coração dos nossos amigos, para sarar as feridas daqueles que amamos, para resgatar aqueles que estão se perdendo, caminhando a passos largos em direção ao inferno. Um Deus desesperado, esperando que a sua igreja se levante com o mesmo sentimento, desesperados de amor, inundados, tocados por este amor desesperado, de um Deus que ama de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que não desistiu de ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que empenhou todos os recursos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele vem trabalhando ao longo dos séculos, movendo reis, movendo reinados. Deus trabalhou ao longo dos séculos, levantando homens, capacitando pelo Espírito Santo para escrever um livro sagrado, para que nós pudéssemos ter contato com a grande mensagem de salvação.
Um Deus desesperado que não para, que não descansa, que não desiste. Um Deus desesperado que só tem um objetivo no seu coração: buscar e resgatar aquele que se havia perdido. Irmão, não estou dizendo que Deus não quer sarar nossas feridas e cuidar da nossa família e nos dar uma vida melhor aqui na terra. Esse já era o propósito original de Deus lá no Éden. E Ele quer nos levar de volta ao propósito original. Mas se aqui nessa terra como igreja nós não entendemos e não compreendemos o objetivo de sermos igreja, se nós não compreendemos o objetivo de estarmos juntos, o porquê Deus nos uniu, porquê Deus nos chamou, porque Ele nos deu talentos, porque Ele nos deu o seu Espírito Santo, se nós não entendemos o que está acontecendo, se nós não temos a visão do todo de Deus, se nós não sabemos o que Deus está fazendo, então nós corremos o risco de um dia, talvez, nos tornarmos uma igreja irrelevante. Não há outro propósito debaixo dos céus para a igreja que não seja alcançar o perdido, que não seja cooperar no projeto maluco do Deus desesperado. Fica em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está desesperado ainda, irmão. Desesperado de amor, como Ele estava naquele dia no jardim do Éden. Enquanto Ele percebia que o homem caminhava para se distanciar dele. Enquanto Ele percebia que Eva aceitava bem as mentiras da serpente. Enquanto Ele via que Eva estava sendo enganada e que ele ia perder e que os seus filhos se afastariam. Desde aquele tempo até o dia de hoje, Deus está por aí procurando adoradores. Deus está por aí procurando alguém que esteja disposto a ir. Ele disse: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Desesperado, quem pode levar o evangelho? Quem poderá tocar outros corações? Quem será o portador da mensagem de amor? Quem eu poderei usar para curar vidas, para curar famílias, para transformar? Quem está disposto? Quem estará disponível? Desesperadamente Ele bate em nossos corações, reiteradamente Ele bate hoje, amanhã e depois, e até o último dos nossos dias, como um pai desesperado para buscar e alcançar o perdido. Irmão, é urgente que a gente possa entender. É urgente que a gente possa alcançar mais um. É urgente porque o noivo, ele está desesperado em poder mais uma vez abraçar a noiva e tê-la nos seus braços. É preciso encher as nossas lamparinas, sim, porque ainda há tempo. É necessário que a gente entenda que os céus não estão em paz, irmão. Os céus, eles estão ainda fardados com farda de guerra, armados com armas de guerra. Os céus estão em tempo de luta e de batalha. Não é chegado o tempo da festa, as bodas do Cordeiro. Vai ser o grande dia de festa e de comemoração. Mas nós ainda estamos imbuídos desta missão. Um Deus desesperado. Ele quer fazer uma igreja desesperada. Um Deus desesperado, precisando de pastores desesperados. Um Deus desesperado, chamando ministros de louvores desesperados, músicos desesperados, diáconos e diaconisas desesperados, líderes de célula desesperados, anfitriões desesperados, homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, entendendo a urgência do Pai, imbuídos da tarefa, também desesperados para alcançar o perdido, desesperados para servir a um Deus que amou de tal
maneira, que ainda ama de tal maneira, e que não tem descanso nenhum dia, não tem descanso desta obra, que não para, que não desiste em nenhum momento. A Bíblia fala de um pastor, ele tinha 100 ovelhas, e todos os dias ele recolhia as suas ovelhinhas, e ele contava uma por uma. Então ele contava 98. E porque ele estava com as 100 ovelhinhas, ele guardava no aprisco, então ele descansava. Porque todas as ovelhinhas estavam com ele. Todas as ovelhinhas estavam seguras. Todas as ovelhinhas estavam curadas. Todas estavam protegidas. Até que chegou um dia, ele foi contar as suas ovelhinhas, e foi 97, 98, 99. E ele percebeu que faltava uma ovelhinha. Eram 100 ovelhas, ele tinha 99, mas faltava uma. E porque faltava uma ovelhinha, aquele pastor não descansou. E porque faltava uma ovelhinha, ele deixou as 99 seguras no aprisco, mas ele lançou-se. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo durou a busca daquele pastor. Eu não sei quanto ele caminhou, quanto ele investiu, quão distante ele teve que ir. Mas com certeza ele se esforçou e foi e usou o tempo que for necessário. Se foi de dia, provavelmente já era noite, porque se recolhia as ovelhas para passar a noite, para passar seguras a noite. Então ele se lançou de uma maneira doida, maluca, enfrentando desafios, talvez o frio, talvez a opressão da noite, dos perigos. Mas aquele pastor não descansou enquanto ele não encontrou a ovelhinha perdida. Ele só houve paz no seu coração quando ele a teve de volta. Aí ele voltou feliz mais uma vez, alegre, porque ele disse: eu encontrei a minha ovelhinha perdida. Existe um pastor, irmão, lá no Jardim do Éden. Ele sentiu que uma das suas ovelhas, ou muitas das suas ovelhinhas, estavam perdidas. E aquele pastor, através do seu filho Jesus, ele deixou a sua casa e deixou o aprisco. Ele lançou-se num projeto doido, maluco, enfrentando adversidades, perigos, rejeições. E aquele pastor não tem descanso, e não teve descanso no seu coração, enquanto ele não ter nos seus braços a sua ovelhinha perdida, porque ele é o pastor que ama de tal maneira. Desesperado, de casa em casa, desesperado pelas noites, desesperado pelas madrugadas. Você já ouviu falar de pessoas que foram encontradas por Deus na madrugada? Já ouviu falar de pessoas que foram encontradas por Deus no dia do desespero? Já ouviu falar de pessoas que foram encontradas por Deus de manhã, de tarde, à noite, e todos os dias, todos os tempos, na segunda-feira, no domingo, no feriado? Ele continua desesperado, buscando aquele que ele pode salvar. Todos os dias ele ainda está desesperado para tocar no coração, para ser ouvido, para ser aceito. Todos os dias ele está desesperado para oferecer um remédio, para curar a dor, para tirar a solidão. O Deus desesperado continua em ação, buscando resgatar aquele que está perdido. Nosso Deus, o Deus desesperado. E ele falou no meu coração: Eduardo, eu preciso de homens e mulheres que se desesperem comigo. Eu preciso de pastores que se desesperem comigo. Eu preciso de líderes de célula que estejam desesperados comigo.
Eu preciso de homens e mulheres que não busquem apenas o descanso e o conforto, mas que estejam disponíveis a lançar-se nas madrugadas para buscar e resgatar aquele que está perdido. O Deus desesperado procura uma igreja desesperada de amor. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Feche os teus olhos. O Deus desesperado que não desiste de ninguém. O Deus desesperado que espera que compreendamos o seu desespero e nos desesperemos também na importante tarefa de buscar o perdido.